E aí, galera? Sejam bem-vindos à Era dos Gigantes. Vocês já pararam para pensar como era o Brasil milhões de anos atrás? Esqueçam o samba, o futebol e o pão de queijo. Imaginem um país dominado por criaturas gigantescas, paisagens que parecem de outro planeta e um clima completamente diferente. Pois é, hoje a gente vai embarcar numa viagem no tempo para descobrir como era o Brasil na Era dos Dinossauros. Preparados? Então bora nessa! Primeiro, a gente precisa entender que a Era dos Dinossauros, ou Era Mesozoica, durou muito tempo. Cerca de 186 milhões de anos. Ela é dividida em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. E o Brasil, claro, mudou bastante ao longo de tudo isso. No comecinho, lá no Triássico, o mundo era bem diferente. Todos os continentes que conhecemos hoje estavam unidos num supercontinente chamado Pangeia. E o Brasil? Ele ficava bem no meio dessa muvuca toda, espremido entre a África e a América do Sul. Nessa época, a maior parte do nosso território era um imenso deserto, tipo um Saara gigante. Pensa num calorão. As chuvas eram raras e concentradas em certas épocas do ano. Mas mesmo nesse cenário árido, a vida dava um jeito. Existiam rios e lagos temporários, e ao redor deles surgiam algumas plantas mais resistentes, como coníferas e samambaias primitivas. E os dinossauros? Eles estavam começando a aparecer. Aqui no sul do Brasil, por exemplo, já viviam alguns dos dinossauros mais antigos do mundo, como o Staurikosaurus e o Buriolestes. Eles não eram aqueles gigantes que a gente vê nos filmes. Eram bichos menores, ágeis, bípedes e carnívoros, disputando espaço com outros répteis enormes da época. Avançando no tempo, chegamos ao período Jurássico, o período mais famoso, né? Aquele do Jurassic Park. Nessa época, a Pangeia começou a se quebrar. O Oceano Atlântico começou a se formar, separando a América do Sul da África. Essa separação não foi da noite para o dia. Foi um processo lento, que durou milhões de anos e causou uma instabilidade geológica danada. O clima no Brasil começou a mudar. A umidade do novo oceano começou a entrar no continente, e aquelas áreas desérticas foram diminuindo. Florestas de coníferas e samambaias gigantes começaram a se expandir. E os dinossauros? Curiosamente, temos poucos fósseis do Jurássico no Brasil. Não é que não existissem dinossauros por aqui, muito pelo contrário. A questão é que as condições geológicas da época não foram muito favoráveis para preservar os fósseis. As áreas onde eles viviam provavelmente foram erodidas ou soterradas por rochas vulcânicas mais tarde. Mas sabemos, por pegadas e fragmentos, que grandes dinossauros saurópodes, aqueles pescoçudos gigantes, já caminhavam por aqui, provavelmente migrando em busca de comida nessas novas florestas. Agora, segura aí, porque é no período Cretáceo que o Brasil vira o palco principal. O Cretáceo foi o auge e também o fim da Era dos Dinossauros. O Atlântico Sul já estava bem mais largo, e o Brasil já tinha um contorno mais parecido com o que a gente conhece hoje. O clima ficou mais úmido e quente, e grande parte do país era coberta por florestas tropicais e vastas planícies inundáveis. A diversidade de vida explodiu. É no Cretáceo que encontramos a maior quantidade e variedade de fósseis de dinossauros no Brasil. E tem para todos os gostos. Vamos começar pelos grandões. O Brasil era a casa de alguns dos maiores titanossauros do mundo. Titanossauros eram um grupo de saurópodes, aqueles herbívoros pescoçudos. Aqui, a gente tinha o Austroposeidon magnificus, encontrado perto de Presidente Prudente, em São Paulo. Ele é simplesmente o maior dinossauro já descoberto no Brasil, com estimados 25 metros de comprimento. Imagina um prédio de 8 andares deitado. Era mais ou menos o tamanho dele. Eles viviam em manadas, vagando pelas planícies, comendo toneladas de folhas todos os dias. Outro gigante era o Uberabatitan, encontrado em Minas Gerais, no famoso bairro dos dinossauros de Uberaba. Mas nem só de gigantes herbívoros vivia o Brasil pré-histórico. Havia também os predadores, os dinossauros carnívoros. Um dos mais impressionantes era o Pycnonemosaurus, cujo nome significa lagarto da floresta densa. Ele era um abelissaurídeo, um primo sul-americano do T-Rex. Ele não tinha os braços minúsculos do T-Rex, os dele eram ainda menores. Mas compensava com uma cabeça robusta
e dentes afiadíssimos, perfeitos para caçar os titanossauros. Fósseis dele foram encontrados no Mato Grosso, mostrando que ele era o terror das florestas do Cretáceo brasileiro. Outro carnívoro interesting é o Irritator challengeri, encontrado na Chapada do Araripe, no Nordeste. Ele era um espinosaurídeo, aquele tipo de dinossauro com um focinho comprido, parecido com o de um crocodilo, e que provavelmente se alimentava de peixes. Sim, tínhamos dinossauros pescadores. A bacia do Araripe, aliás, é um lugar mágico. É um dos sítios paleontológicos mais importantes do mundo. Durante o Cretáceo, aquela região era uma grande laguna de águas calmas e salgadas, conectada ao mar. As condições de lá eram tão perfeitas para a fossilização que não preservaram apenas ossos, mas também tecidos moles, como músculos, pele e até órgãos internos. É algo raríssimo. Graças ao Araripe, conhecemos não só dinossauros, mas uma fauna incrível de pterossauros, os répteis voadores. O Brasil era o paraíso dos pterossauros. Tinha o tapejara, com sua crista enorme e colorida, que provavelmente servia para atrair parceiros, e tinha o anhanguera, um voador gigante, com uma envergadura de asas que podia chegar a 5 metros, que planava sobre a laguna caçando peixes com seu bico cheio de dentes pontudos. É um retrato tão vivo da pré-história que parece que a gente consegue até ouvir o barulho das asas deles. Além dos dinos e pterossauros, a vida no Brasil do Cretáceo era super rica. Nos rios e lagos viviam crocodilos gigantescos, como o Uberabassuchus. E não eram como os jacarés de hoje. Muitos deles tinham pernas longas e corriam em terra firme, competindo diretamente com os dinossauros por comida. Tartarugas do tamanho de um fusca nadavam nas águas, e uma variedade imensa de peixes, incluindo os selacantos, que eram considerados extintos até serem redescobertos vivos no século XX. As paisagens também eram espetaculares. No sul, uma atividade vulcânica intensa, ligada à separação dos continentes, formou o que hoje é a Bacia do Paraná, derramando lava por uma área gigantesca e criando o solo fértil de terra roxa que temos hoje. No sudeste, especialmente em Minas Gerais e São Paulo, tínhamos um grande deserto com dunas, o deserto Botucatu, mas que era cortado por rios e oásis que atraíam a vida. E no norte, a Amazônia começava a se formar, ainda não como a floresta tropical que conhecemos, mas já era uma vasta planície alagada, um embrião do futuro pulmão do mundo. Então, como tudo isso acabou? Há 66 milhões de anos, a festa acabou. Um asteroide de cerca de 10 quilômetros de diâmetro colidiu com a Terra, na região onde hoje é o México. O impacto foi tão brutal que causou terremotos, tsunamis e jogou uma nuvem de poeira na atmosfera que bloqueou a luz do Sol por anos. As plantas morreram, os herbívoros morreram de fome e os carnívoros morreram em seguida. Foi uma extinção em massa que varreu cerca de 75% de todas as espécies do planeta, incluindo todos os dinossauros não avianos. Sim, porque as aves que vemos hoje são descendentes diretas de um grupo de dinossauros terópodes. Então, da próxima vez que você vir um passarinho, lembre-se que está olhando para um parente distante do Pycnonemosaurus. E assim, a longa e fascinante era dos dinossauros no Brasil chegou ao fim, abrindo caminho para que um novo grupo de animais pudesse prosperar e dominar o planeta, os mamíferos. E milhões de anos depois, um desses mamíferos estaria aqui, contando essa história incrível para vocês. O Brasil pré-histórico era um mundo selvagem, grandioso e completamente diferente do que podemos imaginar. Cada fóssil encontrado é uma peça desse quebra-cabeça gigantesco, uma janela para um passado perdido. E o mais legal é que ainda há muito a ser descoberto debaixo dos nossos pés. Quem sabe qual criatura fantástica está esperando para ser encontrada na próxima escavação? Espero que vocês tenham curtido essa viagem no tempo tanto quanto eu. É incrível pensar que essas criaturas monumentais já caminharam pelo mesmo chão que a gente pisa hoje. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas aventuras. Comenta aí embaixo qual dinossauro brasileiro você achou mais legal. Um grande abraço e até a próxima.